Pela primeira vez, o Destino de Saudade é apresentado apenas por mim, porque, infelizmente, devido às tempestades que têm afetado o nosso país, o Rui Miguel Tovar não conseguiu chegar a tempo. E ainda por cima, temos hoje um convidado especialíssimo, muito do agrado do Rui, e tenho a certeza de todos vós. Estamos a falar de Aloísio Alves, que está aqui ao meu lado esquerdo. Muito obrigado, Aloísio, por esta presença. É uma honra recebê-lo aqui no 00. Estamos a falar do terceiro jogador do Porto com mais jogos oficiais e do jogador não português, estrangeiro, com mais jogos oficiais pelo Futebol Clube Porto. Aloísio, muito bom dia, é de facto um gosto tê-lo aqui, está em excelente forma, basta olhar para si. E eu ia começar por uma pergunta encomendada pelo Rui, que não está aqui connosco, mas está sempre presente. E o Rui lembra-se de o ver a ser expulso, de receber um cartão amarelo aos 99 segundos, na final da Taça das Taças de 89, ainda pelo Barcelona, contra a Sampdoria. Aparentemente uma falta sobre o Vialli. Tem alguma memória deste cartão amarelo, que nem era muito habitual em si? Sim. Queria agradecer o convite do 00, né, e do programa. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui no Porto, poder falar um pouquinho do futebol, da minha carreira. É um privilégio muito grande, agradeço. Na verdade, esse jogo era a final, né? Na final da Taça UEFA, né? Da Taça das Taças, né? E a Sampdoria tinha uma grande equipe, e o seu meio campo e ataque era os setores mais fortes, né? E tinha o Vialli, né? Que toda a gente na época conhecia, foi um grande jogador. E eu jogava naquele jogo eu joguei meio como lateral, um lateral central. E só que durante a semana, o treinador, que era um iugoslavo, que eu esqueci o nome agora, fez um comentário dizendo que iam jogar pelo meu lado, que eu era o jogador mais fraco, ou mais lento e tal, e o Vialli era um jogador com força. Então eu interiorizei aquilo para mim e eu vou, né, eu sei que tenho capacidade, tenho qualidade e vou jogar, fazer meu jogo. Então acho que lembro-se de uma falta, assim, acho que foi a primeira. Foi em cima do Vialli, que estava jogando pelo meu lado, e eu levei o amarelo logo quase que no início do jogo, na verdade, muito pouco tempo. Mas foi aquela falta por amarelo, mas não foi uma falta muito, na verdade, foi só na experiência, assim, para sentir, né, para ele saber que estava ali o Aloísio. Resultado ou não, passado acho que 15 minutos ou 20 minutos, o Vialli foi para o outro lado do campo, trocou. Então, para mim foi um alívio ali. Sinalizei que estava ali, e realmente foi um caso assim foi bem arriscado, né? Na verdade, levar um cartão, né, aos 90 segundos, mas deu o resultado, acabamos por ganhar o jogo, né? 2-0 contra a Sampdoria, que naquela época era uma grande equipe. Forte. Uma grande equipe. Muito bem. Aloísio, vamos então dar um saltinho até ao presente primeiro, depois vamos novamente ao passado. Esteve a ver o Porto Sporting como convidado do presidente André Vilas-Boas. Como é que surgiu este regresso aqui a Portugal? Porque o Aloísio ainda vive em Porto Alegre. Sim, vivo no Brasil, Porto Alegre. Eu acompanho o Porto, né? É óbvio, né? Vejo jogos, passo jogos no Brasil, na Liga Campeonato Português, e eu estou sempre ligado ao clube, que é normal. Então esse convite foi recebido de uma forma muito especial. Depois, estando ali no relvado antes do jogo, assim, foi uma emoção muito grande. Apesar de não ter jogado no Estádio do Dragão, já estava como técnico adjunto, mas foi uma sensação muito boa. Fazia muito tempo que eu não vinha aqui ao Porto também. Revi os amigos que eu já não via há muito tempo. Foi realmente um momento muito especial, e agradeço ao presidente, né, pela atenção, e as pessoas que fizeram com que isso fosse possível. O jogo em si é jogo sofrível, a gente está ali sentado, né, dá vontade de entrar no campo, né, e pena que sofremos um gol no finalzinho, já nos descontos de pênalti, né, mas acho que o Porto está bem, é o líder, diminui ali um pouquinho essa vantagem, mas que se manter essa regularidade, com certeza vai ser campeão. O Luís conhece muito bem o Porto e conhece muito bem também o futebol brasileiro. O Porto, curiosamente, agora tem o Tiago Silva, que está a tentar voltar à seleção do Brasil. Olhando para o elenco atual que o Carlo Ancelotti tem à disposição, o Tiago tem algumas possibilidades de ir à Copa Mundial, Luís?
Ou é difícil? O Thiago tem qualidade, né? Apesar da sua idade, né? Que não aparenta, né? Parece Incrível, o né? Thiago quando veio para o Porto B, que eu me lembro um bocadinho, né? Eu não era o treinador, mas estava cá. É um jogador de alto nível, né? Talvez no aspecto físico, da intensidade sendo um central, já não tenha mais aquele vigor, mas a sua experiência, né? A sua leitura faz com que ele possa pelo menos estar na lista. Apesar de o Brasil hoje já ter bons centrais, né? E com certeza que o treinador do brasileiro da seleção brasileira está de olho no Thiago. Quem sabe, né? Ele possa estar nessa lista, sim. Uhum. Ô, Luísio, já saiu de Portugal e do Porto há alguns anos, teve uma pequena passagem pelo Gil Vicente como dirigente. Durante este período todo, nunca houve a possibilidade ou a vontade do Luísio voltar a trabalhar no Porto? Sim, o Porto Porto Clube e Porto Cidade, né? Eu morei aqui durante 18 anos. 18 né? anos. Família formada aqui, criaram aqui meus filhos, estudaram, se formaram aqui. É um lugar que eu tenho um carinho muito grande e com certeza que gostaria, né? Seria muito prazeroso poder fazer parte dessa casa, né, que durante muito tempo eu joguei, né, e trabalhei. Então acho que seria interessante. Gostaria, com certeza, já fazendo aí um aviso, né, seria bom para mim, sim, com certeza. Uhum. Da malta que jogou consigo, João Pinto, Rui Barros, Paulinho Santos, ainda continuam, o Bandeirinha, também continua ligado ao clube. Conseguiu estar com eles nestes dias ou ainda vai estar nos próximos dias? Não, a princípio eu vou estar com alguns que eu não vi no estádio, né? Vi o Domingos, assisti o jogo ao lado do João Pinto, vi os jogadores mais jovens, né? No caso do Bruno Alves, né? Que eu era já treinador de jogo. Exatamente. Estava o Elton, o Jackson Martins também, que não é da minha época. Paulo e Santos, acho que estão ligados à equipa B, ou à equipa de formação, Cimedo, Bandeirinha, o André, que já não vejo há muito tempo. E vamos tentar aí, essa semana, nos reunirmos para matar a saudade. Ô Luísio, estamos a falar dentro de um clube da dimensão do Porto. O Luísio é o futebolista estrangeiro, não português, com mais jogos oficiais. E além disso, é o terceiro futebolista de sempre com mais jogos pelo Porto. Ao chegar àquele museu e ter lá a sua estátua, consegue passar por palavras um bocadinho, mesmo ao seu amigo, eu sei que está com o amigo Marcos cá em Portugal, consegue explicar-lhe um bocadinho o que é que aquilo simboliza, representa para si? Então, eu acho que é o reconhecimento, né, por parte dos adeptos, né, jornalistas, o próprio presidente, né, que fez o seu 11 ideal, nosso eterno Pinto da Costa, e vendo ali essa seleção, obviamente que eu falo sempre, o Porto teve sempre grandes jogadores, né, em todas as posições, em décadas diferentes, né. Então acho que foi bem complicado assim escolher, né, um 11 ideal. E eu fiquei muito feliz, tenho um orgulho muito grande por fazer parte desse 11, pelo carinho das pessoas. Acho que é um pouco aquilo que eu fiz durante esses anos, né, de clube. Acaba por ser recompensado dessa forma. É espetacular ter ali uma estátua no museu, não é para qualquer um. Então eu mostro às vezes lá com os colegas, até, sabe quem é esse aqui e tal, até na brincadeira. E o pessoal que vem aqui, amigos brasileiros que vêm ao Porto e vão visitar o museu e tiram uma foto ao lado. Então acho que é motivo de muita honra, né, também, eu sendo um brasileiro, poder fazer parte do 11 ideal de um clube, né, como o Porto, acho que é uma grande honra. Uhum. Vamos agora sim voltar um bocadinho atrás, Luísio. Quando chega do Brasil à Europa, vem do Internacional, um grande clube brasileiro, e vem para o Barcelona. Como é que aconteceu essa transferência logo para um gigante europeu como o Barça? Sim. Como é que isso tudo aconteceu em 88, não é? 88. Então, nós fizemos anos 80, mais anos 80 ali. As equipes brasileiras vinham à Europa, né, convidadas, né, para participar em torneios, né, La Coruña, Teresa Herrera, do torneio do Porto, normalmente no meio da época, que era início da época aqui da campeonato da Liga Europeia.
E eu com o Internacional fizemos uma viagem para a Europa, né? Fomos à Escócia, Espanha, e Portugal foi um jogo particular só. Participamos de 2 torneios, um na Escócia e um em Vigo. Éramos uma equipa jovem, a maioria, talvez 60% da formação do Inter, né? Jogadores jovens já com alguma ambição. E eu estava naquela fase de ir para a seleção e ser convocado, não. Então fizemos um jogo contra o Glasgow Rangers, que era a equipa que organizava o torneio, né? E havia Glasgow Rangers, Real Sociedade Internacional e o Ajax da época do Cruyff. Uma grande equipa. E nós éramos a equipa pequena ali que ninguém conhecia, né? Aí, só tubarões, não é? Então o nosso jogo foi logo com a equipa da casa, né? Tipo, vamos eliminar essa aqui, que a princípio a final seria o Glasgow Rangers contra o Ajax, que eram 2 equipas mais. E a equipa da Real Sociedade naquela época não tinha grande equipa. Nós tínhamos bons jogadores, uma boa equipa, uma equipa jovem e tal. E nós ganhamos da equipa da casa nos penaltis. Eliminamos o Glasgow Rangers e fomos à final com o Ajax. Com o Ajax do Cruyff, do Johan Cruyff. O Ajax com 3-5-2, linha de 3 centrais, naquele futebol muito... e nós ganhamos do Ajax, 2-1. Ganhamos bem, eu fiz um grande jogo, com mais 2 ou 3 colegas que também se destacaram. Entretanto, depois eu fui convocado para a seleção, para as Olimpíadas, né, em Seul, eu fui convocado. O passado, ali quase que um ano depois, ou meses, o Cruyff é anunciado para treinar o Barcelona. Então ele tinha a carta branca para poder montar uma equipe, né? E montou contratou acho que o Barcelona com uns 11 ou 12 jogadores. E eu fui um deles. Lembrou de mim, como eu jogava com a linha de 13, eu jogava também de líbero lá no Inter, mas na sobra. Lembrou do Aloysio lá, do torneio e tal. E foi, né? Fiquei no radar do clube, já estava na seleção, já estava nas Olimpíadas. Quando fizeram a negociação internacional Barcelona. Lógico que foi uma surpresa muito grande, porque o Inter é um clube grande no Brasil, mas a dimensão do Barcelona ela é enorme, né? Então, para mim foi espetacular saber que o Barcelona estava interessado em mim até se concretizar a venda. Foi realmente um sonho, né? Foi um sonho. O sonho de jogar na Europa, mas logo no Barça, né? E foram 2 anos espetaculares. A minha relação com o treinador, com os jogadores, né, que até hoje eu converso, foram 2 anos, mas parece que foram mais, entendeu? Então foram 2 anos de 2 títulos, não ganhamos só o título, não conseguimos ganhar o título espanhol, né? Ganhamos a Taça do Rei em cima do Real Madrid. Perfeito também, não é? Foi do rival, do maior rival. E ganhamos a taça lá, a taça das taças, no caso, contra a Sampdoria. Luís, jogar no Barcelona naturalmente que é especial, mas eu acredito que sendo o Johan Cruyff ainda torna as coisas mais especiais. Para quem não o conheceu, como eu não tive esse privilégio, como é que se descreve o Johan Cruyff como técnico, como homem? Então, como pessoa, era muito tranquilo, né, na sua forma de ser, né, ali no treino e fora, né, comunicava muito com os jogadores, dizia as coisas, né, explicava, né, porque tinha uma visão espetacular do jogo, pelo craque que foi, né, e a sua maneira de jogar. Então, eu gostava do futebol bonito, que é o futebol que a gente vê hoje, né, né, a gente fala que era o Cruyff, né, na era do Guardiola, né, mas já era na época do Cruyff, né. O Guardiola, como jogador do Cruyff, do Barcelona também, tentou manter isso aí, né, que é o futebol tic-tac, né, que tem até hoje, né, que é a cultura do Barça, né, que é a cultura do Barça. Um treinador muito direto, muito simples, assim, não falava assim muito, né, orientava, mas gostava do aspecto tático que cumprisse, né. E se não cumprisse, ele avisava, eu vou tirar, não é porque está jogando bem ou mal, porque eu quero que tu jogue em cima da linha, porque treinamos para isso e é assim que funciona. Se não fizer 2 movimentos para dentro,
que não é o que nós combinamos, eu vou te tirar. Então era assim muito frontal e assumia assim a situação da pressão, né? Que era muita pressão da Barcelona, que era. Então chamava muito para si a pressão, né? E mantinha a linha de três defesas? Sim, 3 defesas. Sim, E o Aloísio mais como líbero, então? No primeiro ano eu jogava como líbero e no segundo eu jogava na central pela direita ou pela esquerda. Aloísio, essa equipa tinha o Gary Lineker, por exemplo, o Baquero, portanto, o Amor, o Zubizarreta, o guarda-redes. Sim, Chico Begiristain. Era uma grande equipa, Como é que o menino, que já não era assim tão menino nessa altura, já vem com... Eu fui com 25. Com 25 anos. Como é que se reage a entrar nesse balneário, ver o Cruyff e esses monstrinhos todos sagrados do Barça? Como eu estava na seleção e nós fomos à final, né? Eu fiquei um mês e tal, né? Na Olimpíadas, né? Porque nós chegamos à final, né? Jogamos contra... a final foi contra a União Soviética. Exatamente. Então eu só estava imaginando, na verdade eu estava concentrado na seleção ali, né? Depois lá de pensar no clube, como eu já estava... Nessa altura já sabia que ia para o Barça? Sim, já tinha sido vendido. No momento que eu saísse da seleção, né, último dia e tal, eu já me apresentei no Barcelona há um mês, que o campeonato já tinha começado, né? E eu cheguei na terceira para a quarta rodada. Então foi diferente, né? Ver grandes jogadores, um vestiário diferente, o campo, a imprensa, o pessoal não me conhecia, né? Quem é o Aloísio, né? Eu era o estrangeiro do clube, entendeu? Era um brasileiro que eu não tinha o rótulo de craque. Aí nós tínhamos o Koeman, tinha o... eu estava agora aqui exatamente a abrir esse plantel. Tinha o Lineker no primeiro ano e o Lineker depois saiu, né? Exatamente, é isso. E depois contrataram o Ronald Koeman e o... No primeiro ano, os estrangeiros do Barcelona são o Aloísio, o Lineker e o Romerito. Sim, o Romerito foi contratado meio que de emergência, que o Baquero se lesionou, mas ficou pouco tempo. E no segugo ano, já agora, rapidamente... O Michael Laudrup. Exatamente. Foi o Laudrup, éramos os 3 estrangeiros. Também era um craque. Sim, estava vindo da Juventus. E o Koeman, como parceiro da zaga, como vocês dizem? Era um grande jogador, era um craque, né? Batia na bola muito bem, era um jogador muito inteligente, não era um jogador rápido. Por isso, no segundo ano, o Cruyff acaba por colocá-lo atrás, como líbero, assim, mais para organizar jogo, e eu jogava na direita ou na esquerda, porque o Koeman não era um jogador era mais pesadão, né? Então eu ficava mais posicional ali como líbero, né? E tinha os 2 centrais pela frente, né? As movimentações que o Cruyff perdiam eram muito diferentes daquelas a que estava habituado? Era muito exigente em termos de movimentação? Não, no aspecto tático não. Lógico que eu não estava acostumado a jogar com uma linha de 3, né? No Brasil jogamos com 4-2 centrais, né? Marcação mista, se jogar um avançado, marcamos por zona, né? Mas tive adaptação, eu cheguei também logo, o primeiro jogo eu fui para o banco, ele me mostrou, nós jogamos assim, depois com os treinos também, ia fazendo a leitura, né? Não era nada complicado até, porque é uma equipa muito inteligente assim taticamente e a qualidade, né, técnica era boa, então não tinha muita complicação. Aloísio, se bem me recordo, nós da última vez que falamos, até juntamos à nossa conversa o Ricardo Gomes. No Barcelona, o Aloísio fez 67 jogos, era titularíssimo, começa também a jogar na seleção do Brasil, mas depois tem um pequeno problema com o senhor Lazzaroni, se não me engano, e acaba por não voltar mais. Quer contar essa história? Não, na verdade, naquela anos 90 ali, 90 para 92, que foi a Copa, né? O Brasil tinha grandes centrais, só havia a lista ali naquela... O Brasil tinha... Sim, era impressionante a quantidade de centrais, mesmo aqui em Portugal. Sim. Então, tinha o Moser, tinha Ricardo Gomes, Ricardo Rocha, naquela época, Mauro Galvão. Aldair. Aldair acho que é um pouquinho depois. Né? 90. Luizinho, talvez, não? Não, Luizinho já não estava, não. Mas tinha, assim, tipo, sei lá, 5, 6 centrais de nível, né? Pronto, eu estava no Barcelona, dava, assim, tipo assim, era normal que eu estivesse sendo observado, e sabia que estava sendo observado, né? Só que não, era o Lazzaroni, assim, o treinador, acabei por não ser convocado, ou seja, sei que eu estava naquela lista dos 30 e tal, lá se machucar, não sei o quê.
mas não fui convocado. É uma na minha carreira assim como jogador, foi uma das coisas que eu gostaria de ter disputado assim um mundial, pelo menos viver essa experiência. Né? Sim, até porque lá está, titular do Barcelona com 25 anos aparentemente está no auge da sua experiência, das suas capacidades, não é? Perfeito. Acho que faltou um pouco, vendo hoje, né? Eu praticamente não tinha um empresário naquela época, né? Um pouquinho de mídia, né? Saía alguma informação, mas eu costumo dizer que a tua mídia é o campo, né? É aquilo que tu vai fazendo durante o jogo, né? As pessoas estão vendo, né? E acho que naturalmente quando as coisas têm que acontecer, elas vão acontecer. E depois não houve um episódio em que o Aloísio foi convocado, mas o Cruyff na altura achou que não devia ir à seleção do Brasil e acabou por prejudicar um bocadinho o Aloísio porque ficou no Barcelona e a Federação Brasileira não terá gostado da sua não ida a esse estágio. Eu hoje, eu não sei se vou saber, né, na verdade o que aconteceu, né, se fosse falar com o Lazzaroni hoje, né. E ele diria que não. Eu diria que não sei. É que na verdade eu fui convocado meio que de emergência. Porque o Mozart estava a ser vendido. O Mozart estava indo para Marselha. E eu lembrava de mim, eu tenho um Aloísio e tal, nem sei se ia jogar, eu fui convocado. Hoje, novamente, né, não falo só de Brasil, né, qualquer seleção, o atleta, tipo, tu vai entregar água pro teu colega ali, pô, hoje toda a gente quer estar numa seleção do seu país, né. E naquela época ali, talvez um pouco de arrogância, acho que talvez naquele momento, tipo, acho que eu, né, ego. Do meu ego, diga, tô indo, o cara não vai, porque assim, eu tô indo, né, tipo, a sobra e tal. Eu pensei assim, na verdade, nem foi o Cruyff. E tínhamos um jogo não sei se era na Dinamarca, eu acho, e alguém da Federação Brasileira me ligou e tal, queria me apresentar assim. E eu falei com o treinador, eu falei, não quero ir pra seleção. Fui eu que falei pro Cruyff, eu prefiro jogar no Barça no final de semana aqui. E, obviamente, para chegar no treinador, o cara não quer jogar na seleção, o que ele está pensando, Imagino. E eu tenho certeza que isso na verdade, teve assim, influenciou bastante para eu não ser mais chamado. Depois veio o Lazzaroni, depois veio o treinador a seguir, também chegou a ver os jogos meus, mas não tive a felicidade de voltar a vestir a amarelinha. Amarelinha. Ó Luísio, a verdade é que nos 2 anos no Barcelona fez 67 jogos, era um titularíssimo. A minha questão é, como é que um jogador com estes números sai do Barcelona, vai para outro grande clube, o Porto, mas porquê é que não continuou no Barça? A questão ali no Barça era naquela época o limite de estrangeiros, né? Podiam 3 estrangeiros, e nós éramos 3 só, na verdade, né? Depois saiu o Lineker. Quando eu cheguei, cheguei a pegá-lo no primeiro ano, no segundo ele saiu, depois veio o Romerito, que é uma situação de emergência, né, por causa do jogador lesionado nosso. Aí com a vinda do Koeman e do Laudrup e a minha, eu que já estava, né, éramos os 3 estrangeiros. E o Barcelona precisava do jogador de ataque, né, segundo o Cruyff, né, falou comigo antecipadamente, e tal, dizendo que não ia contar comigo para a próxima época, e precisava de um goleador, que na época o Barcelona não tinha um atacante mais que marcasse golos e dava outras soluções para a equipe, né? E eu, como era estrangeiro central, na minha posição tinha outros jogadores, então acabei por ser preterido, né? Foi esse motivo de depois eu estar disponível, né, para ir para outro clube. Né? E como é que surge o Porto na sua vida, em 1990? Então, o Porto no primeiro momento não era a minha opção, vir para Portugal. Eu gostava do futebol italiano, na época, no meu primeiro ano, na verdade. Depois do jogo a Sampdoria, o Génova, que é o rival, queria me contratar. Mas como era o meu primeiro ano ainda, o Cruyff, fica sossegado aí, tá. Logo nós ganhamos a taça. Né? E também não ia sair do Barcelona para ir pro Génova, né? Até porque não fazia sentido. Mas aí surgiu o Porto, surgiu primeiro o Montpellier na época, que era uma equipa média, né, e tinha a possibilidade de disputar a Taça UEFA naquela época e tal. E o Porto, quando o presidente foi lá pessoalmente no clube, reuni com ele, mas foi muito assim, temos que acertar logo, né?
porque eles estavam vendendo o Delmol, que era o belga. Stefan Delmol, para o Stuttgart, se não me engano, e queria uma garantia de um outro jogador. Aí o Arthur Jorge estava voltando, né, e pediu também a minha contratação. E foi na segunda reunião, né, minha com o presidente que nós acertamos, né, a minha vinda. Eu aceitei, né, o Porto, sendo um clube grande, possibilidade de ganhar coisas aqui no Porto e tal. E eu queria um contrato de 2 anos. E fiz um contrato de 4. Eu falei, 4 anos é muito para um clube. Né? Eu quero, vou jogar lá, depois eu quero ir para a Inglaterra, eu quero ir para a Itália, tal, que eu gostava. É muito engraçado, fiz um contrato de 4 anos, depois eu fui renovando. Ficou 2, 11. aí fiquei 11 anos. Muito engraçado. Mas eu costumo dizer, né, não me arrependo, foi uma escolha assim muito pensada, em família, local, o clube em si, né? Acho que deu tudo certo. Gostou logo daquilo que sentiu quando veio para o Porto Clube e cidade? Sim. Pronto, eu estava em Barcelona, né? Barcelona como cidade, né? O clube, né? No caso, a história do Barcelona em relação ao Porto ela é muito diferente, né? Mas o Porto também é um clube grande, e me deram as condições para que eu pudesse trabalhar, né? Então eu não pensei 2 vezes. Né? Uhum. Quando chegou ao Porto, o Arthur Jorge era o técnico, era um técnico histórico, tinha sido campeão da Europa 3 anos antes. Sim. Muito diferente do Cruyff, no relacionamento, no pensamento. Sim. O Arthur Jorge é um treinador espetacular também, aprendi muito com ele. Muito inteligente na sua forma de ver o jogo também. É aquela pessoa que se preocupa com o jogador, com o atleta, né? No aspecto físico, tático, né? Mas no sentido de sensibilidade dos jogadores, tem algum problema e tal, chamava e conversava. Diferente de postura, né? O Arthur já era mais fechado, né? Não falava-se muito, né? Falava o necessário, né? O Cruyff já era mais meio que, como tinha sido jogador, o Arthur Jorge também foi atleta, né? Mas o Cruyff é mais com uma dinâmica assim, né? Diferente, um olhar diferente, né? Se sentava na bola, chamava, mais aquela conversa de jogador, sabe? Mas o Arthur Jorge realmente foi um treinador que também me marcou bastante. E que tal o balneário do Porto? Animado ou mais animado, disciplina? Não, disciplina, no sentido de disciplina, sim, é animado, mas aqui o balneário sempre tem os malucos, né? Mas é a nossa segunda casa, na verdade, né? Tu passa mais tempo treinando, viajando, jogando com os teus colegas, né? Do que com a tua família, né? Então, acho que essa união, né? E tu vai conhecendo os teus colegas, tu começa a ter uma intimidade, né? E acaba por ser uma família. Acho que o balneário é importantíssimo, né? Não se pode ter egos, né? Sempre tem aquele que é mais, acho que é o craque, eu jogo mais ou eu jogo menos. Mas tem, com as lideranças que são importantes, os capitães, jogadores mais experientes, acho que agregam isso, então acho que fica muito mais fácil. O Luís, como sabe, aqui no 00 nós temos todas as estatísticas. O Aloísio sabe qual foi o defesa central que jogou mais vezes ao seu lado no Porto? Português. É português. Português, Jorge Costa. Jorge Costa. 212 jogos. Jorge Costa. A minha questão é, primeiro, infelizmente perdemos o ano passado o Jorge Costa, foi um choque. O Aloísio terá sabido disso no Brasil, na Ucrânia talvez? Não, já estava cá, estava no Brasil. Estava no Brasil. 212 jogos, como é que você... Ou seja, era já quase por telepatia, não é? A vossa parceria. Sim, o Jorge quando vem definitivo para o plantel do Porto, né? Acho que depois do Marítimo, né? Que ele fez uma grande... Acho que ele teve no Penafiel lá no início. Exatamente, campeão do mundo de sub-20. Bem jovem, né? Bem jovem. Aí depois ele foi emprestado ao Marítimo, acho que teve 2 anos, acho. Na segunda época, no final, ele vem para o Porto. Já estava maduro, vamos dizer assim, né? O pessoal, e depois veio... naquela época era o treinador, acho que é o Carlos Alberto Silva, depois acho que nessa fase. Então foi quando ele ficou definitivo no clube, né? Começou a ganhar seu espaço naturalmente, né? Pela forma dele ser, pela personalidade, pela qualidade também que tinha, né? Que depois
subiu-se o seu patamar, né? Realmente o Jorge que nós vimos ali no início, né? Vimos um Jorge Costa muito diferente, né? Para melhor, né? A nível do jogo, a ideia que se tinha do Jorge que ele era um jogador só de força, né? Que não, ele saía jogando lá de trás, marcava gols, foi decisivo em muitos jogos. Um jogador que cresceu muito, né? E se tornou hoje com certeza um dos grandes centrais que o Porto teve. Já agora, o ano passado, quando soube da notícia, procurou saber junto do Porto o que é que se tinha passado, ficou surpreendido, imagino? Sim, eu, através da mídia, depois um amigo meu aqui, assim que soube, já me ligou também. E eu procurei saber os detalhes, né, o que tinha acontecido, como é que tinha sido, né. E infelizmente perdemos nosso capitão, né, jovem ainda, né, muito jovem. Mas fica um legado, né, e uma grande memória naquilo que era o Jorge Costa, né, como atleta, como pessoa também, que muitas pessoas não conheceram o Jorge, né, na sua intimidade no dia a dia, né, era uma pessoa assim com uma sensibilidade muito grande, com um coração enorme, um grande líder também. De todos os centrais que jogaram ao seu lado do Porto, o Zé Carlos, Geraldão, Paulo Pereira, Fernando Couto, João Manuel Pinto, Lula, Ricardo Silva também, Ricardo que era Silva, mais jovem. há algum que o Luís diga, não, é o meu parceiro perfeito, era o meu parceirão que eu... Não, assim, não tem como não dizer que foi o Jorge, né? Eu joguei com o Fernando Couto alguns jogos. O Fernando acho que é um pouquinho mais jovem que o Jorge, né? Mais velho 2 anos. Mais velho? Pronto, mais velho. O Fernando é campeão do mundo sub-20 em 89 e o Jorge em 91. Isso, pronto, o Fernando mais velho um pouquinho. O Fernando é um jogador com grande qualidade também, mais força, né? Jogador mais força. O Jorge, como eu falei, ele cresceu e se tornou um jogador melhor, né? No sentido no aspecto técnico da leitura de jogo, não era só a força, eu tenho força e sou rápido. Não, ele conseguia ter uma leitura, né? A gente conversava muito, né? Eu costumo dizer assim, como eu era o mais velho, já estava ali há muito tempo, já tinha alguma experiência, né? Já vinha de Barcelona de seleção, então eu tinha algumas armas para poder ajudar, na verdade, claro. que eu fazia. Não é só Jorge, todos os jogadores que chegavam, até mesmo em outras posições. Então era meio que o conselheiro ali paizão também. Paizão, né? Então a gente conversava muito, né? Podem fazer isso, não faz assim, tal. E pronto, né? O pessoal acaba por assimilar e aceitava, né? Acho que eu posso dizer que sim, contribuía assim bastante ou um pouco, né? Para essa melhora do jogo, no caso especificamente do Jorge Costa. Luís, a década de 90 no Porto é espetacular, basta falar no Penta. Toda a gente elogia muito a qualidade desse Porto, toda a gente fala de um Porto de raça. O Folha dizia mesmo que vocês às vezes eram doidos em campo pela vontade que tinham de ganhar, mas depois havia a classe do Aloísio que serenava ali um bocadinho a atmosfera. O Aloísio sentia que era diferente nesse aspecto, que era mais sereno. Então, eu com o tempo, né, quem conheceu o Aloísio, né, basta ver alguns jogos, né, o Aloísio do Inter, o Aloísio que chegou no Barcelona, depois o Aloísio do Porto no início e o Aloísio depois já 2, 3 anos depois. Então eu mudei um pouco a minha forma de jogar sendo um central, porque eu achava assim que o central não é só aquele que vai destruir, vai dar chutão, tem que ter algo a mais, né? Tem que ter algo a mais. E eu pensava assim, então eu trabalhava para isso, eu treinava para isso. E eu queria ser diferente, né? Sendo um central diferente. E corria alguns riscos, a gente costuma dizer, às vezes dá um chutão, vai tentar driblar o adversário perto da área e tal. Então eu não é que eu gostava, eu tinha essa característica por ser um jogador mais calmo, mais frio, lembro nas antas ali, a bola dentro da área, normalmente tu vai dar um chutão e os adeptos ficavam naquela meio que agonia, tipo, o que vai acontecer, né? E eu conseguia fazer um passe, eu driblava ali, para mim era prazeroso, né? Porque era um central e eu estava fazendo algo que era com, sei lá, um avançado, né? Normalmente era o contrário, né? Então, corri esse risco, acho que era o diferencial, né? E depois eram os carrinhos que eu fazia, treinava muito, né? Que
era uma das minhas armas, né? Um recurso, né? Fazer o carrinho, É recurso. Então, acho que é isso. Eu queria ser lembrado por um central do meu estilo. É classe. Não, eu era também um jogador que competia muito, né? E mudei um pouco a maneira de jogar. E acho que talvez, se fazer uma lista dos centrais do Porto, talvez eu tenha sido diferente. O Ricardo Carvalho era um pouco isso, né? É um jogador muito... Ainda apanha o Ricardo Carvalho? No sim, Porto? sim, peguei. Ricardo era um jogador competitivo, mas muito técnico, né? Então acho que as pessoas também se lembram disso, né? E talvez a minha forma de correr, para ser alto, né? Ser mais, era muito elegante, eu chegava também. De vez em quando era um jogador competitivo, mas talvez diferente dos outros, né? Há uns anos dizia-me também noutra conversa que um dos que mais problemas lhe deu, curiosamente foi nosso convidado há pouco tempo, foi o João Vieira Pinto. Mantém essa opinião ou juntei mais 10 ou 3? Não, dos jogadores portugueses, sim. O João, desde a época do Boa Vista, né? Já era um jogador que se via qualidade, tanto é que ele tinha ido para uma fase, ele foi para o Atlético Madrid B, exatamente, né? Pela sua qualidade jovem ainda. Depois, no seu regresso, ele foi para o Benfica. Não sendo um avançado, né, clássico, né, um jogador que jogava, era um segundo ponto de lança, era muito bom jogador, inteligente, muito rápido, né, o João Pinto, e era chato, né, João? Era chatinho, assim, pela sua qualidade, não sabia, tinha recursos, né, era um jogador difícil de marcar, assim, né, e realmente o que deu muito trabalho. O amigo do Paulinho Santos, como ele dizia, o amigo do Paulinho Santos. É verdade. Luís, em 474 jogos, eu sei que é muito difícil responder a esta questão, mas há 2 ou 3 jogos no Porto que o Aloísio diga, quando está com amigos a contar a sua história aqui na cidade invicta, que escolha, que destaca 2 ou 3 jogos assim mesmo marcantes na sua vida, que gosta de contar à sua família, aos seus amigos? Normalmente os clássicos, né, contra o Sport ou o Benfica. São jogos que marcam, né? Porque são jogos grandes e jogos que muitas vezes decidem, né? Acho que um deles seria o da Taça de Portugal, acho que 94 que eu marquei marquei o pênalti. E talvez, que agora não lembro o resultado, acho que o resultado sim, não sei se foi em casa. Foi um jogo, era o Fernando Santos, o treinador. Em casa com o Benfica, se eu não me engano. Acho que foi um 3-0, que num clássico assim é difícil, né? Acho que foi um 3-0, nós fizemos um jogo espetacular. E eu costumo dizer assim, fiz muitos jogos, né? Talvez aquele jogo foi um jogo perfeito, né? Perfeito para a nossa equipe, porque nós não cometemos erros. Taticamente a equipe foi muito bem, foi superior ao adversário, né? Apesar de ser um Benfica, o Porto jogando em casa. E eu acho que foi um 3-0 em casa, que não houve erros de nenhum jogador. Tipo, parecia jogos de videogame lá de computador. 3-0 ao Benfica, estava a ver se apanhava aqui esse jogo. Eu não sei se tem ainda. Temos certamente, era só mesmo agora aqui de descobrir rapidamente. Para mim foi um jogo perfeito, né, que não houve erros, né, nesse jogo. E foi logo contra o Benfica. Agora vamos ver rapidamente, o Aloísio tem tantos jogos contra o Benfica. Tem muito. Aliás, tem 33 jogos contra o Benfica, veja bem, Aloísio. É muita coisa. Deixa só ver aqui se consigo descobrir aqui esse 3-0 ao Benfica muito rapidamente. Era o Fernando Santos o treinador na época. Com o Fernando Santos. É mais fácil ver aqui o raio-x. Aqui no 0-0 nós temos muita coisa mesmo e não é fácil chegar lá. Mas pomos aqui o Aloísio versus Benfica e chegamos rapidamente. Aloísio versus Benfica. Aloísio, estamos aqui a esquecer-nos, por exemplo, eu acho que o Aloísio esteve nesse jogo do 5-0 na Supertaça na Luz. O Aloísio jogou esse jogo? Não estava nesse jogo? Não. Esse jogo eu não estava... Acho que eu estava castigado, estava lá em cima. Estava no estádio? Na tribuna, estava. Ora bem, aí está. O Aloísio contra o Benfica, vamos ver agora aqui o seu histórico completo e esse 3-0 vai aparecer certamente. Foram 33 jogos contra o Benfica, 19 vitórias, já agora, 14 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. E o 3-0, o que o Aloísio está a referir-se, vamos lá ver se eu aqui consigo apanhar. É que está, sim senhor, 3-0. Em casa, né? Em casa.
Digo-lhe já quem é que marcou os golos e tudo. Golos de Domingos Paciência 2 e Peter Lipchey 1. A equipa do Porto foi Vítor Bahia, Secretário, Jorge Costa, Aloísio Rui Jorge, Paulinho, Edmilson, Rui Barros, Lipchey, Folha e Domingos. 3-0 ao Benfica. O Benfica teve o Braçar na baliza, Paulo Pereira, Ricardo Gomes, que foi expulso neste jogo, o Ricardo. Helder, Dimas, Kennedy, Paulo Bento, Valdo, Panderu, Assá e João Vieira Pinto. 3-0 no estádio das Antas. Portanto, é um jogo que fica para a história, certamente. E há aqui muitos jogos inesquecíveis. Sim. Além deste, alguns jogos europeus. Eu lembro-me daquela invenção, não sei se posso dizer assim, do Robson em Barcelona. Sim. Esse aí foi para o que o pessoal sempre comenta nos adeptos do Porto, né? O que é que se passou aí, né? Só teve aquele jogo, não sei o que aquela vez, Luiz. Aquele jogo foi... houve antes no dia do jogo, à tarde, era o Mourinho, o auxiliar do Bobby Robson. Chamou um homem no quarto lá dele. Aí o Mourinho, anda lá, Lô, que o mister quer falar contigo. Aí eu fui lá no quarto deles, eles estavam planejando o jogo, vamos fazer assim, naquela época o Barcelona era o Koeman, Stoichkov. Acho que era o Dream Team ali, né? Stoichkov na direita, fazia a diagonal. Talvez o Romário, não? Não, o Romário ainda não. Acho que o Romário foi depois. Talvez depois. Não sei se o Romário... Acho que o Romário estava, não sei. Então decidiram que eu iria, às vezes, jogar de central e ia jogar lateral esquerdo. Porque o lateral esquerdo na época era o Rui Jorge, né, da origem, né? E acharam que eu era mais rápido que o Rui Jorge, e de repente eu conseguiria minimizar ali aquele lado, né? E pronto, eu não disse que não, né? Eu queria jogar. Na verdade, aquele foi meu primeiro jogo, né, contra o Barcelona, depois da minha saída. Né? Então, para mim, eu criei uma expectativa. E pronto, as coisas não deu certo. Acho que nós perdemos 3-0, 3-1. E já era meio final da Liga dos Campeões, sim. Né? Já era uma fase muito... E os dois gols, os primeiros dois, foi no meu lado. Uma diagonal do Stoichkov, né? Que a bola é um cruzamento, ele entra nas minhas costas e faz o gol. Depois foram 2 gols do meu lado. E o jogo não foi tão... para mim, assim, tipo, um jogo horrível, ruim e tal. Foi, acho que os 2 gols pro meu lado. Marcou um pouco, assim, né? Mas não abalou, na verdade, né? Mas eu fiquei chateado pelo fato de não poder jogar na minha posição. Claro. Poderia ser diferente, mas eu estaria jogando na minha posição. Então, por isso que eu fiquei chateado e eu me preparei mentalmente para jogar contra o Barcelona. E eu acho que se jogasse como central, talvez, não sei, se tivéssemos perdido, mas a nível de desempenho poderia ter sido melhor, né? Mas são coisas do futebol. Ficou para a história. Luís, durante esses 11 anos apanhou vários técnicos no Porto. Começamos já a falar pelo Artur Jorge, Carlos Alberto Silva, o Ivic, Bobby Robson, vou tentar não esquecer nenhum. António Oliveira, Fernando Santos. E são esses. Fernando Santos foi o que foi mais tempo. Algum deles que tenha sido o treinador que percebeu melhor o Aloísio, que foi mais próximo do Aloísio, que cedeu mais ao Aloísio? O seu favorito, digamos assim? É difícil falar de treinadores, foram... Foi titular com todos, portanto sei que não há aquela mágoa de ter jogado menos com algum deles. Sim, eu me identifiquei muito com o Artur Jorge, na verdade foi o primeiro ano, né? O primeiro treinador. Apesar do jeitão dele ser mais fechado, eu via assim que a gente estava bem, me admirava e eu também eu respeitava muito, era um grande treinador. Identificação, tipo de troca em relação a conversas, né, e falar e responder e perguntar. Acho que o Bobby Robson foi uma pessoa espetacular, pela sua forma de ser, né, que todo mundo já conhecia. Tinha assim uma perspicácia assim no que ia dizer e já estava vendo as coisas já antecipadamente. E para mim, como atleta, foi uma das melhores fases do Porto, né? Basta vermos os resultados. Além de termos uma grande equipe, porque a gente era 3, eu lembro que era 3-0, era 4, não sei o quê, era uma equipe que jogava muito ofensiva, não é? Muito ofensiva e jogava com muita alegria. E apesar de ser muito, cobrar muito, né? Um pouquinho rigoroso, né? No aspecto tático, né?
Mas é um treinador que te dava assim essa liberdade, né, de jogar. Futebol bonito, na verdade, né? E acho que foi eu como jogador, assim, a nível de prazer de vir aqui para jogar muito dentro e fora de casa e em casa, foi uma fase realmente espetacular do Porto. Mas pelo tempo, pelas conquistas, pela amizade, pela aproximação do dia a dia dos treinos, né? O Fernando Santos foi o treinador que eu trabalhei mais tempo, que eu posso dizer assim que tive uma grande experiência assim com ele, né, como treinador, vendo do Estrela da Amadora, né, éramos rivais, né, quando eles treinavam o Estrela, né, então tinha em mim também uma pessoa de confiança, me chamava para falar com os colegas, conselho desse e aquilo. Então foi o treinador assim que marcou bastante. É com o Fernando Santos que vocês conseguem chegar ao Penta, sim. ao histórico Penta, sim. irrepetível, provavelmente. É verdade. Como é que uma equipa consegue ser 5 vezes campeã nacional? Obviamente há qualidade, mas também é preciso uma regularidade gigante, não é? O Fernando Santos era muito exigente, né? A sua personalidade, né? Aquele jeitão meio sério, meu casmurrão, assim, dava um sorriso assim, dava um sorriso, daqui a pouco fechava a boca, assim, sabia que ele estava feliz, mas por dentro estava rindo, mas por fora, tipo, não demonstrava muito, né? Então ele não facilitava assim muito, né? Eu não pode só relaxar aqui, porque acho que foi um pouco isso a ambição dele como treinador e mostrar um trabalho, né? Vendo um treinador que veio do Estrela da Amadora, né? O presidente viu qualidade nele para treinar o Porto. Então sabia muito bem liderar e administrar o grupo, né? Que era um grupo muito bom, com muito bons jogadores. E nem todos podem jogar, né? Então acho que isso é importante, né? Eu costumo dizer que tem uma diferença do técnico para o treinador, né? Claro. E juntar essas duas são raros, né? Mourinho, Guardiola Guardiola e os grandes, né? Porque administrar um grupo, jogadores de seleção, que aqueles que não jogam, se está chateado, se está com beiço, não é fácil, tem que ter assim, qualidade, né? A nível pessoal para ir também tentar, sensibilidade, tentar ver nesse atleta que não está jogando e ir lá e motivar, incentivar. O Bobby Robson fazia muito isso. E o Fernando Santos era muito bom nisso, chamava o atleta, não tinha problemas e conversava e dizia o que tinha que dizer na cara, sem problemas, e conseguia fazer com que esse plantel fosse unido. Pessoal, nós treinávamos para ser convocado. É engraçado, né? Mas por que o Porto era assim? Cara, nós treinávamos eu quero estar na lista, não se interessa se eu vou jogar. Eu tenho que estar lá na lista, eu tenho que estar... E a partir daí... então tu pensa assim, o gajo está treinando, claro que é obrigação profissional, mas assim, tu não te acomodava, entendeu? E se não era convocado, eu ficava muito chateado, entendeu? Muito. Porque tinha muita qualidade no plantel. Sim. Então tu tinha que brigar para, além de jogar, tu tinha que estar na equipe que ia que não ia no início, né? Tem que estar nos 17, nos 18, 19 convocados, entendeu? Então os nossos treinos eram assim, eram muito competitivos. Nas peladinhas ali, nos joguinhos, parecia que era jogo. Dava faísca às vezes. Então essa é a diferença que eu falo pro pessoal, o Porto foi campeão, não sei o que, nós tínhamos equipa, tínhamos um excelente treinador, só que o espírito de equipa cara, a gente conseguiu ultrapassar, né? Talvez a mentalidade, eu acho que é ainda aqui do Norte, os jogadores que vêm para cá, que chegam e já conseguem incutir isso, porque tem as lideranças, tem os jogadores mais antigos, né? No meu caso, eu, o João Pinto e tal. E quem chega, não interessa se é brasileiro, se é iugoslávio, se é espanhol, entrou aqui é uma família. Mas não sei o que, cara, ou tu tá dentro ou sai. Era mais ou menos isso, entendeu? Então o jogador se adaptava muito rápido, viu que aqui para me jogar eu tenho que trabalhar, tem que correr, tem que lutar, entendeu? Acho que essa é a diferença, né? Muitas vezes nos clássicos o pessoal entrava mais, Porto Benfica entrava mais relaxado, que era os craques, né? Vocês já entravam a semana já, nem a semana, 2 semanas antes já sabia que tem um calendário já. Então além da qualidade, a gente era mais aguerrido,
tinha mais fome, mais sede de ganhar, então talvez essa é a diferença então, do Porto. O Aloísio interiorizou bem esse espírito, identificava-se também com esse espírito? Sim, eu sempre fui mais tranquilo, mas eu era muito competitivo, né? Treino, jogos, eu me cobrava muito, né? Do meu treino, do meu jogo. Eu joguei e falei, eu ia lá na televisão, olhava, de caramba, o que eu fiz, tal? Eu tenho que treinar para melhorar isso, então. E automaticamente isso tu consegue passar, né? Para os jogadores, no caso do João Pinto, né? Que foi um dos grandes capitães, o Jorge Costa, e depois gerações das outras equipas, né? Que passaram, que jogaram e vestiram a camisa do Porto, acho que é um pouco isso, né? Aquilo que tu tens no teu plantel, mesmo com personalidades diferentes, né? São jogadores que têm que e lutam pelo mesmo, né? Então essa é a diferença, né? Antiga, íamos treinar no campo que tinha ao lado, muitas vezes, tem que fazer o treino físico no inverno, né? No inverno. E naquela época o relvado não era... Aí tinha lá a lama, tinha água. Acabava a sessão, eu lembro até. Aí agora o professor, opa, agora abdominais, não sei o quê. Eu digo, professor, como? Abdominais? Como, professor? Tá tudo molhado. Ah, pá, e não tinha, hoje tem aquele tapetinho assim que tu coloca ali e tal, né? Tu coloca, Está mais hoje não. Mas colocava... Aí fazia o abdominal, tu colocava as costas aqui, estava gelada, né? Prof, tá molhado, vou ficar constipado. É só 20, só 30. Aí, coisas que hoje não acontecem, entendeu? Tu vai balnear, né? Tá tudo sequinho e tal. Claro. Então são coisas assim que a gente vivia, cara, que a gente éramos guerreiros, entendeu? A gente estava preparado para tudo, entendeu? A gente estava preparado para tudo. E não tinha essa, tu é o fulano, ciclano, tem que fazer. O prof, tá, não sei o quê, tá. E era... no chão e a água aqui nas costas geladinha e abdominais, né? Então eram coisas assim que é diferente a mentalidade, assim, né? Tu sofria um pouco mais porque dentro de campo tu conseguia fazer coisas, né? Realmente essa imagem assim de temos que ganhar, seja jogando bem ou mal. Acho que esse é o diferencial do Porto, né? Pelo menos foi durante muitos anos, né? Essas referências, entendeu? Essa referência aí que jogar no Porto não é para qualquer jogador, realmente tem que ter, além da qualidade, tem outras coisas, né? Luís, eu imagino que algum jogador que viesse e que não conseguisse entrar nesse espírito seria rejeitado pelo próprio grupo, ou não? Era um pouco isso. Veio lá que é mais agressivo, tá? Não, ok, outro é mais calminho. Tem que ter, cada um com as suas características, né? Mas era curtido isso, entendeu? Rapidamente, os jogadores percebiam, né? Pô, vim pra cá, tem fulano, ciclano, tem que trabalhar muito, né? Mesmo que eu tenha qualidade, tenho que trabalhar muito para poder ter sucesso e poder jogar, né? Então acho que isso na verdade a gente já tinha uma vantagem, entendeu? Já tinha essa vantagem de pessoal olhar para o lado, olhar para o outro, e quando apitava, éramos muito competitivos, tipo, muita sede de ganhar títulos, de ganhar coisas, entendeu? Os seus compatriotas que vinham do Brasil agarravam-se ao Aloísio numa fase inicial, procuravam o Aloísio para aconselhamento, para tudo isso? Sim, o pessoal que chegava, vinham, né, novos no clube, eu já... Quer saber alguma coisa? Sabia tá, que era... assim, rolou, como é que é assim? Daí eu já sentava assim, tá. Explicava direitinho, aqui é assim, tá. É verdade, Independente do estado, não sei. Então acho que isso é importante, né? Não só eu, né, mas outros jogadores que já estavam ali, o próprio João Pinto, tínhamos o Jean Magalhães, o André, que era um dos capitães também na época, o próprio Vitor Bahia já jogava, Domingos. Então a gente era bem recebido, né? O estrangeiro era bem recebido, né? Era bem tratado. E aí, muito rapidamente conseguiu ter essa ideia, essa noção de que era o Porto, né? Isso era importante. Foram muitos que vieram sim. do Brasil, naturalmente. Sim. O Paulinho César, lembro perfeitamente do António Carlos, sim. o Zé Carlos, o Alessandro mais à frente. Esquerdinha. Esquerdinha, também já nos deixou, infelizmente. Algum deles se tornou também seu irmão aqui na cidade do Porto? Ou jogadores portugueses? Próximo dos brasileiros, que também percebeu melhor aqui o que era o Porto, além do Aloísio?
Tem o Paulo era muito, o Paulo já estava cá, né, quando eu cheguei, né? Paulo Pereira. Paulo Pereira, sim. O Paulo era sempre muito centrado, assim, mais disciplinado, assim, né? E foi o Paulo que, quando eu cheguei no primeiro ano, no início no início da pré-temporada, nós estávamos fazendo o aquecimento e depois íamos para aquela posse de bola, logo no início, né? Tá, para ganhar cardio e tal. Aí o Paulo começou a correr e tal, eu comecei a fazer perguntas, assim, como é que é aqui e tal. Porque eu estava vindo do Barcelona. Claro. O Barcelona do Cruyff, nós treinamos com, o pessoal ainda faz isso, né? Treinamos com aquela meia curtinha, muita bola, tá? Não sem tinha, caneleiras? Não tinha, sem caneleira, não, Sem sem caneleira. Tinha um lá que treinava com caneleira. E tá, né? Não era o hábito de usar caneleira no treino. E a minha baixa. Cheguei no Porto e o pessoal começou ali a corridinha, tá? Depois abriu, né? Toma água, tá, os coletes, aí o pessoal com caneleira, no verão, e eu com a meia baixa, assim. Aí o Paulo Pereira falou assim, alô, você tem que tomar cuidado aí, abre o olho. Como assim, abre o olho? Aqui quando vai apitar, você vai ver. Eu digo, como assim? Você vai ver como é que é. Eu digo, tô indo no Barcelona, o que vai acontecer aqui? Frio. Era posse de bola, sabe? Posse de bola no campo. Meu, fá pra lá, fá pra cá. No treino, no início, eu digo, imagina, essa aqui imagina o jogo. Pessoal muito competitivo, sabe? Muito, que gera Qual é que era o piorzinho deles todos, da pancada? Quando eu cheguei, tinha... Quando eu cheguei aqui, que era o Bandeirinha dava uns... Bandeirinha até que mais dava umas pegadinhas. O André também, de vez em quando, o volante também jogava, aí tinha o Kiki também, que era um cabo-verdiano. Sim, claro que sim, Kiki. que era agressivo. E o pessoal colocava caneleira, eu digo, tá maluco, caneleira no verão? Eu digo, não, eu tô vendo, tô no lugar errado, né? Só que assim, eu sou lá do sul, né? Eu sou gaúcho, como se fosse aqui do norte, entendeu? Então, por isso que a adaptação para mim aqui tá, né, do frio, não sei o que, né? A gente é lá do... É tranquilo. Né, diferente o frio, mas assim, eu sou lá do sul do Brasil, é como se fosse aqui no norte, o pessoal é mais, o futebol é mais no Nordeste força, é mais... Grêmio, Inter lá, diferente de São Paulo, Nordeste, entendeu? Então, para mim, a adaptação foi, para mim isso aqui, já vivi isso aqui, né? Então não é novidade, né? Então essa adaptação para mim também não houve assim problemas. Mas era a cultura do clube, né? E obviamente que era início de temporada, os treinos eram muito aguerridos, que cada um queria ganhar o seu espaço, né, e jogar, na verdade. Estamos quase com uma hora, Luís, estamos quase a acabar a nossa conversa, mas há mais 3 ou 4 questões que gostava de fazer. A primeira é, no meio desse sucesso todo, qual o papel do Pinto da Costa junto dos jogadores? Era um homem próximo, falava muito com o Aloísio, por exemplo, ou era mais distante e só aparecia quando tinha mesmo que ser? Então, era um líder, né? Um líder sem impositivo, falar alto, ou xingar, ou ameaçar, né? Então, essa era a personagem do presidente. Em relação a equipa, né? A equipa técnica e jogadores, né? Quando ele descia e ia ao balneário, eu estava na porta de entrada, alguma coisa tinha acontecido. Então, quando chegava pro treino, tá lá o presidente, ele fazia questão de cumprimentar um por um, sabe? Bom dia, bom dia. Eu digo, pessoal, o presidente tá aí, cara. Ele às vezes via os treinos, mas não era de muito ver os treinos. Eu chegava às vezes no finalzinho do treino, ou com o treino já a decorrer, não era normal. E quando ele estava ali, cara, aconteceu alguma coisa, alguém fez alguma coisa. Ele descobriu alguma coisa, e era dito feito. Mas isso, durante, no caso, 11 anos como jogador, talvez tenha acontecido umas 3 vezes, assim. Umas 3 vezes, talvez. Muito poucas vezes. Muitas vezes, como eu te falei, ou o treinador reunia e falava, ou os próprios jogadores, entendeu? O fulano saiu, não sei o quê, o fulano tá a hora... A gente já sabia que cidade pequenininha, reunia os jogadores, essa semana temos um jogo importante, não pode fazer isso, porque assim... Os próprios jogadores acabavam por resolver a situação, entendeu? O Luís era dos mais experientes, obviamente era também um conselheiro para os mais jovens que se calhar à noite iam mais vezes. O Edmilson teve cá também, o Edmilson. E ele admitiu que eu não sei como é que conseguia, entrava sempre bem, mas de vez em quando... Não, o Edmilson
Era craque. Assim, eu era casado, já estava Claro, uma vida casado, diferente. estava vida de casar diferente com filhos e tal, mas eu sempre fui mais tranquilo assim, em relação à noite e tal, né? Que eu acho que assim, tem que te cuidar, porque é tua profissão profissional, e eu raramente, ou seja, sozinho, não ia na noite. Chegou a avisar algum colega seu, Eu tinha não? um horário, né? Porque eu também... nós tínhamos a caixinha, Sim, tal, das multas, se né? vier as multas, né? Se vier de noite, não sei o quê. Mas era um pouco isso aí. Tinha um pessoal solteiro, que é normal, vai dar uma saidinha, vai dormir um pouco mais tarde, aí alguém viu, e o Porto acho que tinha lá alguém lá Controlado, né? controlar, a cidade pequenininha, a gente falava, tu não vai de noite, vão te pegar. Não vai, aqui tá, cidade pequena, avisava. Aí quando tinha alguma coisa que se passava muito, e às vezes a fase não estava, empatou no jogo tal ou perdeu, né? Ali já era crise, né? Não? O Emerson, né? Empatou em Exato. casa, ali já era, a gente viu ali, por exemplo, o jogo com o Sport, né? Empataram o jogo, tal. Tá falando com o Domingos, outros tempos, a gente foi, porque respeita o adepto, vai lá e, né? O pessoal vai xingar ou não, vai aplaudir. Tu não ia fazer isso, tu não fazia isso, porque tu ia lá no adepto, tu perdeu, tu ia pro vestiário e chutava logo, não sabe, era diferente, né? Porque o empate, ou tu não ganhar, pra gente era, cara, chutava o banco, sabe? Pé da vida, mas tu não, sabe? São outros tempos, entendeu? Claro que Então sim. esse é um pouco o Porto, entendeu? Mas o presidente era isso, um cara assim, uma pessoa que reunia o grupo, né, falava, quem não está contente, aqui é um clube sério, não sei o quê, quem não está contente sobe lá, fala comigo, tá, se quiser ir embora, nós falamos, tal. Mas não era aquela pressão de, tipo, Sim, percebo, muito, percebo. muito, muito inteligente na forma de colocar as coisas, entendeu? E era um líder, né, a gente olhava para ele, aquele respeito, né. Ô Luísio, a fase final de futebolista não deve ser fácil para ninguém. Ainda por cima a sua foi até aos 38 anos, julgo eu. 37. 37. Na última época, o Luísio já sabia que ia ser a sua última, ou foi sentindo ao longo do ano que se calhar está na altura para fazer a transição? Então, eu me preparei para isso, né? Porque era dificilmente, basta os meus jogos aí, dificilmente eu tinha uma lesão, ou quando não jogava era pro amarelo, era raro assim não jogar, né? Então, me mentalizei, na verdade, né? Quando eu assinei o último contrato, né? Na última temporada eu já estava mentalizando, né? Que, tipo assim, eu tenho condições até de jogar mais um ano. Ainda fez 36 jogos na última temporada. Sim. E houve uma fase ali minha entre os 34 e 35, mais ou menos ali. Tu deve recordar que eles contratavam alguns centrais jovens, né? Que é normal, né? Pra, tipo, já se adaptar. Sim, E um deles foi o Argel, né? O Argel, sim. Depois jogou no Benfica. O Argel veio muito jovem, fez um contrato de 5 anos. E não resultou. E o Argel seria o meu substituto, entre aspas, tal. Só que o Argel chegou aqui, viu, na direita estava o Jorge Costa, capitão da equipe, da seleção. E na esquerda estava eu. Onde é que eu vou O encaixar? Argel olhou assim, só que ele tinha um contrato de 4 anos, tipo, eu um ano depois, tal, tinha que ter calma. Só que o Argel sempre foi nas equipes que foi e jogou, e tinha uma personalidade assim, muito forte. Né? Aí ele falou, não me falaram que eu vinha jogar pro lado do Jorge Costa, como é que eu vou jogar aqui? O cara é capitão da seleção e tal. Então o Argel acabou por não ficar, o Argel ficou um ano só, acho que só um ano, e pediu para rescindir o contrato e voltou para o Brasil depois que ele veio para o Benfica, né? Mas eu parei assim bem, consciente, entendeu? Consciente assim, parei sem ter problemas físicos, por vontade mesmo, opção na verdade. Foi uma coisa mais ou menos natural. Natural. Não custou muito, digamos que aceitou bem o Aloísio? O que acontece? Quando eu parei, o Otávio Machado, né? Foi anunciado o Otávio como treinador. O Otávio me queria, que tinha sido já meu treinador auxiliar, me queria como na comissão técnica, né? E o presidente, né? Pinta Costa me comunicou isso. E eu queria jogar mais um ano.
Aí digo, jogar mais uma 38, onde é que eu vou jogar? Vou jogar numa equipe aqui menor. Na época apareceu o interesse do Guimarães, Vitória de Guimarães e tal. Aí eu digo assim, eu estou muitos anos ligado ao clube, joguei só aqui, né? Aí tu vai para um outro clube menor, não menor, mas com 38, aí tu vai jogar um jogo mal, outro bem, já, tá velho e tal, sabe? Então eu pensei tudo isso. Digo, como eu estou fisicamente bem, vou aproveitar, vou parar, né? Vou parar bem e vou dar continuidade a outra função, né? Foi o que aconteceu. Aí o presidente falou, pensa, tive uma manhã para pensar. pensa e me diz, tá? Eu saí para almoçar com a minha esposa e tal, e decidi, né? Aí eu acabei aceitei o convite dele. Depois foi técnico auxiliar do Otávio e do José Mourinho? Sim, o Mourinho foi o que eu fiquei mais tempo, né? Mais tempo? Eu fiquei 6 anos aqui na equipe. Eu treinei, meu último ano eu treinei o B, né? Porto B 2006, 2007. Peguei o Otávio, o Mourinho, peguei o espanhol lá, o Vítor Fernandes. O Del Neri. E o Del Neri. O Del Neri que durou... o Del Neri que depois eu durou saí. menos que o Argel. O Del Neri que... Aí depois veio o José Conceiro. Peguei o Conceiro também, depois veio o holandês. O Coadriense. O Coadriense eu saí. Nessa época eu saí. Já não ficou com o Adriense, não, então? O Coadriense não. Já não ficou com o Adriense. Não. Então peguei esses todos. Gostou desse trabalho, Luísio, de técnico auxiliar? Gostou de... Sim. Para mim ficou uma experiência. O jogador é melhor, já sim, sabemos. Sim, mas... como experiência foi muito bom. O Mourinho foi o treinador que eu trabalhei mais tempo, né? E foi a nível de conquistas, né? Aquilo que eu não conseguia como jogador foi como técnico auxiliar, que foi a UEFA, a Champions e a Intercontinental. E é uma pessoa que eu tenho um apreço assim, muito grande, um carinho, né? O Mourinho. O que é que fez a diferença nesses anos do Mourinho? Ah, ele era um tipo mesmo diferente? É diferente. Não é à toa que chamava de Special One. Ele tinha uma confiança muito grande, talvez o pessoal confundisse com arrogância, né? Ele dizia, vou fazer assim porque tem conhecimento, né? E quando ele chegou no Porto, que foi o Boa Vista campeão na época, né? 2001, 2002, foi isso, né? O Boa Vista foi em 2001, o Sporting em 2002. Aí ele chegou já na metade da época, acho que era o Otávio, né? Ele falou, esse ano não, porque não tem mais, mas no ano que vem nós vamos ser campeões. Assim, pô, o cara chegou aí, né? Uma coisa de falar e depois Claro. E foi campeão no ano seguinte, a gente foi campeão. Mas ele tinha essa convicção, estava preparado, né? Tinha vindo do Barcelona, tinha Sociedade, tinha treinado no Leiria. E é um cara diferente, com certeza. Por isso que eu digo, o técnico e o treinador, o Mourinho consegue fazer os dois, né? Que é difícil para ser um top. Já o conhecia bem também, que tinha sido o assistente do Bobby Robson, portanto encaixou bem na equipa dele. Já tínhamos assim alguma intimidade, com certeza. Ainda mantém ligação com o José Mourinho de vez em quando? Eu acompanho muito o trabalho dele, né? Não conversamos muito, na verdade, mas eu acompanho tempo. No curso que eu tive lá em Lisboa, ele fez através de vídeo, né? Uma conferência e começou a ver as pessoas. Alô, tal. A gente tem uma amizade assim, embora não se fale assim, tem um carinho muito grande por ele. Por falar em treinadores, eu não sabia, mas soube agora em off, antes de começarmos a gravar, que o Aloísio esteve recentemente na Ucrânia. Que tal essa experiência? Qual foi o clube? Como é que aceitou ir para a Ucrânia nesta fase tão difícil? Como é que foi tudo isso? Eu tive 2 meses na Ucrânia, ano passado. Foi um convite de um empresário brasileiro, que é um sócio do clube, que é o UKSA, que é um clube, um clube novo ucraniano, da segunda liga, né, da Ucrânia, que o presidente, né, e um dos donos é ucraniano, o Sergei. E sendo a Ucrânia, né, tá em guerra, né, o que eu vou fazer lá, né? Só que o país é muito grande, né? Vai para o 4º ano agora que estão em conflitos, né? O país é muito grande, tem muitas fronteiras. E a localização do clube está a uns 40 minutos da capital Kiev, né? Então a guerra lá não tinha chego, né? Ou seja, não havia perigo, né? Então se vivia uma vida normal, né? As pessoas tinham uma vida normal, lógico que sempre com aquela apreensão à noite e tal, sei que vai acontecer, um drone, não sei o que. E teve 2 situações curiosas lá. E eu estava no alojamento do clube, faltavam 8 jogos, né? Havia uma possibilidade da equipe subir e tal, mas depois não, pronto.
Eu fiquei 15 dias como diretor técnico, depois mandaram o treinador embora, que já não queria. Aí eu assumi como treinador. Mas foi uma experiência boa. É um lugar diferente, uma cultura diferente, né? Peguei lá o finalzinho do inverno, assim, bem rigoroso. O ucraniano, né, tem uma forma de pensar, né, no seu dia a dia, assim, a nível cultural, né, na verdade, e no futebol tem bons jogadores, mas só que eu cheguei já no final, né, tentar entender o que está acontecendo para depois, né, no início da época era voltar, a ideia era essa, né, o acordo era esse, né, voltar para preparar a equipe no início. Mas sempre com aquela pressão, aí tu viu o pessoal contar umas histórias e tal, aí tu tá lá, será que vai passar um drone, vai não sei o que, sabe? Claro. Bem complicado. E houve uma situação que nós estávamos no campo, os jogadores estavam ali brincando com a bola, né, antes do treino, e passaram 2 drones, assim, gigantescos. Mas acho não, eram drones ucranianos para tentar, tipo, sabe, tá pessoal... a nível de segurança ali, até vendo ali a parte de cima, no caso, né? E a gente ficou meio que assustado, né? Estavam altas, mas tu via aquele barulho assim, sabe? Tipo, mas passaram 2. E uma noite a gente ouviu uns estouros assim, sabe? Não sei se era a defesa que tem lá, antiaérea, mesmo que seja longe, né, se tu consegue, estava muito assim, perto, né? Eram 2h30 da manhã, eu na rua, lá de fora do quarto, e mais um colega na frente, assim, um olho desse tamanho. Tu ouviu? Tu ouvi. Então deu uma pressão, eu fui dormir 2 horas e tal depois, né? Então, assim, tipo, preocupava, mas a vida que segue, né? O pessoal trabalhava, é normal, tinha sua vida no shopping, restaurante, tudo, sabe? Então não chegava até lá, né? Ainda não, de vez em quando eles soltam um drone num prédio e tal, mas... O futebol continua, a vida continua lá, o campeonato não parou. Mas foi uma experiência muito boa, trabalhar assim num país assim, ali do leste, né, no caso, com uma cultura diferente, né, foi bem interessante. Luís, vai voltar ao Brasil daqui a alguns dias, a Porto Alegre. Nesta altura tem algum projeto lá? Lembro que chegou a ter uma agência de jogadores também, uma escolinha. Tem algum projeto em Porto Alegre, nesta altura a decorrer? Não, nesse momento não. Já trabalhei com um amigo lá numa empresa de agenciamento, mas não deu certo lá. E eu tenho a formação, né? Aproveitar o espaço, eu tenho a formação de treinador. Eu tenho um 4º nível, né? O UEFA Pro. E a minha ideia, a ideia é voltar a treinar. Voltar a treinar, na verdade, né? Tinha feito alguns contatos aqui e tudo. Estou no Brasil, agora é a tua cara. Mas a minha ideia é voltar a treinar futebol. E se fosse em Portugal seria um prazer. A minha última questão era mesmo essa. Desta vez veio a Portugal apenas a convite do André Vilas-Boas e do Futebol Clube Porto durante alguns dias. Da próxima vez, acha que vai ser durante mais algum tempo e com contrato de trabalho? Sim, a ideia é essa. Eu tenho feito alguns contatos aqui também, né? Eu sei que é bem difícil hoje em dia, né? Tem muitos clubes, mas também tem muitos bons profissionais, né? Pessoas que estão se formando aí, tem jovens, né? Jovens treinadores com qualidade. Mas é um pouco aquilo que a gente estava falando da minha história, da minha experiência como jogador, como auxiliar e ter trabalhado com muitas pessoas, né? Acho que a vontade é de tentar passar, né? Aquilo que eu vivi, né? Para onde eu possa trabalhar e treinar. Acho que esse é o meu objetivo e espero que 2026, 2027 possa estar por cá. Aloísio Alves representa bem o espírito do Destino de Saudade. E já sabem, todas as quintas-feiras, a partir das 9h, 00.pt, restantes plataformas, temos sempre o Rui Miguel Tovar ao meu lado. Ele hoje não pôde estar presente, mas foi bem substituído por este grande defesa central, 3º jogador com mais jogos oficiais pelo Futebol Clube Porto, Aloísio Alves. Destino de Saudade, todas as quintas-feiras no 00. Até para a semana.